E aí pessoal, beleza? Pedro aqui. No vídeo de hoje eu queria trazer um pouco da minha evolução nos desenhos, tanto no tradicional quanto no digital. Para quem não me conhece, eu sou ilustrador, desenhista e tô estudando desenho desde 2020, que foi quando eu comecei, e desde então eu vim trazendo mais pro lado profissional da coisa, realmente procurando trabalhar com isso. E eu espero que vocês gostem. Primeiro eu vou começar mostrando aqui um pouco das minhas artes no tradicional, dos meus estudos na verdade, que eu fazia bastante, que era estudo de cópia, tanto estudos de gestual, estudos nossa, eu copiava bastante, eu pegava umas dicas que o Mike Azevedo passava e eu assistia muito vídeo no YouTube de tutoriais ensinando como desenhar, melhorar a linha, melhorar o traço. E eu acabei aprendendo bastante coisa. Essas folhas que vocês estão vendo aí são apenas alguns dos desenhos, porque se eu fosse mostrar todos aqui, não ia caber em um vídeo, ia ficar muito longo, ia dar mais de 1 hora de vídeo. Então eu vou mostrar só alguns dos muitos desenhos de cópia que eu fiz. Eu fiz muito desenho, desde 2020 tem muita coisa, então se preparem. Eu fazia muito estudo de cópia, porque quando você é artista iniciante, você não tem muita biblioteca visual para a criação. Por isso que é muito bom você olhar, copiar tanto materiais, qualquer coisa que você vê e desenhar tá bom. Porque você vai evoluindo dia após dia. E também uma dica boa é você desenhar o que você gosta. Quando eu comecei tinha muito aquela coisa de não, você tem que aprender os fundamentos, tem que desenhar forma, quadrado, triângulo. E eu desenhei isso por muito tempo, só que isso pode gerar uma certa frustração se você não desenhar o que você gosta. Que é, por exemplo, eu desenhei bastante personagens de anime, sempre procurando desenhar coisas diferentes. Que essa foi uma das dicas que eu recebi do Mike Azevedo, é uma das minhas principais referências aí quando eu comecei, que é você desenhar sempre coisas diferentes para você não ficar monótono, parado, desenhando sempre as mesmas coisas. De um jeito ou de outro você vai gerar uma frustração, tipo, eu só sei desenhar uma coisa, e quando você for desenhar outra coisa vai sair ruim porque você só desenha aquilo. Então por isso que você sempre tem que estar procurando desenhar coisas diferentes. Uma outra coisa também que eu aprendi ao decorrer do tempo foi a desenvolver a paciência, porque tem aquela coisa de a sua percepção visual tá bem à frente do seu nível técnico, ou seja, sempre você vai achar os desenhos bonitos, você vai ver e você vai perceber o que é um desenho bonito, só que o seu nível de desenho ainda vai estar abaixo da sua percepção. Então ainda era uma coisa que me pegava muito, era isso, essa frustração no início de perceber que as artes das outras pessoas eram muito boas e a minha não estava no nível muito bom ainda. Mas uma coisa que eu aprendi também foi comparação contra perguntas e questionamentos. Ao invés de eu olhar para o artista e olhar para os desenhos dele, para as pinturas daquele certo desenhista, ao invés de eu me comparar com ele, eu tive o certo pensamento de o que esse artista fez que eu não fiz? Quantas horas ele passou desenhando que eu não passei? Tá vendo como esse pensamento é bem melhor do que você ficar se comparando? Coloque assim na sua cabeça que comparação gera frustração. E questionamento gera caminho, gera trajeto. Ou seja, quando você se questiona a si mesmo. O que eu tenho que fazer? O que ele fez que eu posso fazer, que eu posso trazer para minha rotina, trazer para meus estudos, e assim fica bem melhor. Você fica com a sua percepção de desenho, fica ajustada. Até porque vai levar algum tempo para você perceber os seus resultados. Vai levar cerca de, por exemplo, eu levei mais ou menos 6 meses para perceber algum resultado, que tipo assim, não, eu tô evoluindo. E olha que eu desenhava todos os dias. Eu lembro que eu trabalhava na época com meu pai
e depois do meu trabalho, que terminava mais ou menos 6 horas da tarde, eu saía e já ia direto pro desenho. Eu desenhava, eu lembro que eu comprei três caderninhos daqueles de desenho, sabe? Daqueles que apareceu aí no começo do vídeo. E comprei ainda mais aqueles blocões de Chamex de umas 200 folhas. E até hoje, 3 anos depois, eu ainda não terminei de usar todas as folhas. Sim. E não terminei de usar todas as folhas nem do Chamex e nem dos cadernos. Eu comprei 3 cadernos na época. E até hoje eu não terminei de terminar todos. Não terminei de usar todas as folhas do caderno. Até porque a gramatura, que é a espessura da folha, o tamanho da folha que é bem fino, o seu desenho na folha ele não fica muito bom. Então, depois que eu comprei vai aparecer aí esse meu sketchbook, a gramatura dele é um pouquinho melhor, então o desenho ele ficcionava melhor na folha. Aí que eu comecei a entender mais do que é o papel, do que é os lápis, de como usar. Alguns anos depois, que eu mesmo fui percebendo, porque eu não fiz nenhum curso assim de desenho, eu aprendi tudo no YouTube, fui pegando, até porque eu não tinha dinheiro para pagar nenhum curso exuberantemente caro. Então eu tive que aprender no YouTube tudo que eu aprendi hoje. Então, vindo mais pro meio digital, eu lembro que eu comecei os dois ali juntos, bem junto mesmo. Eu lembro que eu tinha uma mesinha, vou até deixar aí na tela uma mesinha da XP bem pequenininha que eu comprei para jogar um jogo chamado Ozu, só que eu acabei entrando nesse mundo digital da arte, né? Eu acabei entrando no mundo dos desenhos e tudo mais. Eu lembro que eu não tinha nenhuma paciência, voltando a esse tópico de paciência, porque a minha line art ela era muito rabiscada, bagunçada. E eu lembro que eu queria terminar os desenhos rápidos eu quero evoluir mais rápido, e eu sempre fazia tudo rabiscado, aí eu não confiava no processo. Eu já fazia, não dava certo, eu já pulava pro outro, aí o outro não dava certo. Aí eu sempre ficava nesse meio de frustração, de tentar, não conseguir, ir pro próximo, não conseguir, mas nunca desistindo. Eu lembro que eu tinha alguns lapsos assim de ficar um tempo sem desenhar, depois voltar, e sempre sempre tentando evoluir pouco a pouco. E depois de um longo período de mais ou menos 8 meses a 1 ano, em 2021, eu comecei a ver os meus primeiros resultados dos meus estudos, na verdade, porque de criação eu ainda não tinha muita essa percepção de que eu tinha que estudar, depois praticar na criação. Ou seja, você estuda, depois você pratica. Eu não tinha essa mentalidade. A minha mentalidade era mais de estudo. Só estudo e nada mais. Eu tinha essa dificuldade, essa certa dificuldade para criação. Eu não conseguia criar peças próprias, mas eu desenvolvi com certeza mais paciência, eu conseguia ser mais paciente, eu conseguia confiar um pouco mais no processo artístico e não me deixava levar por impulso de tipo, nossa, isso aqui tá ficando ruim, vou parar aqui logo, vou deixar esse desenho pra lá e começar outro. Eu comecei a ter um pouco mais de resiliência em questão aos meus estudos, e isso refletiu diretamente na forma com que eu criava também. Só que o pensamento também era outro, que era e meu estilo, e o estilo de desenho, e meu estilo de traço, meu estilo de pintura. E é um tema que nós podemos aqui debater, um vídeo só, tirar só para isso, só para estilo e tudo mais. Esses são estudos e desenhos que a maioria são estudos que eu estou um pouco mais à frente, um pouco mais evoluído. Até você pode ver que eu consegui dar mais uma riqueza de detalhes, consegui ficar mais um pouco de tempo renderizando cada partezinha. Então eu realmente obtive mais paciência. E esse foi um período bem lá mais pra frente. Para o vídeo não ficar tão assim chato, eu já coloquei mais um pouco de resultado aqui antes. Essa aqui foi uma arte bem marcante pra mim dessa menina, porque me permitiu ver que eu conseguia fazer um resultado, tirar um resultado legal, mesmo que seja um estudo, eu consegui tirar um resultado bem bacana de um estudo, então me mostrou que era possível. Eu na verdade tive que escolher à mão essas artes que viriam pra cá, senão não ia caber, ia ficar um vídeo muito longo.
Então eu criei um Patreon compilando todas as imagens que eu fiz, coloquei lá dentro, para você ter acesso a todas estas artes, tanto no tradicional quanto no digital. Você tem processos que eu fiz. E não se preocupa, porque eu deixei lá liberado por 7 dias grátis para você entrar, ver tudo que tem lá e depois dar só uma olhada e sair, entendeu? Então vai lá, vê se faz sentido para você. Se você quiser realmente me ajudar, vai lá, dá uma olhada. Se você não quiser, só dá uma olhada mesmo. Testa os 7 dias e depois cancela, só para dar uma olhada mesmo, entendeu? Eu vou mostrar aqui as pinturas, as minhas no digital mais recentes, depois que eu fiquei um tempo parado, porque o ano de 2023 foi um ano que eu fiquei bem pensativo sobre a arte, o desenho, a pintura. Eu cheguei a ficar 3 meses parado sem nem tocar no lápis, porque eu estava frustrado, não sabia para onde ir, eu estava bem decepcionado com meus resultados. Porque na verdade eu não sabia o que eu ia fazer. Só que depois de muito tempo, onde eu vim pensar um pouco, eu vi que realmente não era aquilo. Eu consegui reorganizar minhas coisas, reorganizar minha vida e voltar para o desenho. Então hoje eu tô aqui mostrando que realmente é possível ter um resultado legal, ter o resultado onde você quer alcançar. Não é aquele resultado que uau, se você ficar se comparando, você não vai chegar em lugar nenhum. Dá pra você chegar em um resultado legal, só você não desistir, persistir e ter consistência que você consegue. Deixa aqui embaixo o seu comentário me dizendo se você ainda é um iniciante ou se você já está no nível avançado. E deixa aqui embaixo quais foram as dicas que você recebeu quando você estava lá no seu início e você ainda não sabia de nada, igual eu. Eu te convido a se inscrever nesse canal porque ele foi unicamente feito para te ajudar nos seus desenhos e nas suas pinturas. Eu espero que você fique bem. Até o próximo vídeo e tchau!